Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e honrada seja sua Mãe Maria Santíssima. Reunidos mais uma semana aqui no canal, graças ao bom Deus, para que juntos nós possamos crescer na fé. Nós sabemos que a nossa contribuição para o seu caminho de fé é limitada, até porque o nosso caminho é limitado. Mas nós ficamos felizes de saber que temos contribuído para ele, para o seu caminho espiritual. E que contribuindo para o seu caminho espiritual, Deus tem também nos agraciado no nosso caminho. De conhecimento de quem nos acompanha aqui, que de nada vale o nosso apostolado se primeiro ele não nos alcançar. Em todas as nossas orações, nas orações que fazemos antes de começar a gravar, eu sempre falo para Jesus: Jesus, começa em nós aquilo que o Senhor quer fazer em quem vai assistir esse vídeo. Então é com grande alegria e gratidão a Deus que nós estamos aqui, porque nós sabemos que a obra começa em nós. E começando em nós, alcança você e a outros que Deus assim deseja. Hoje nós vamos ter a nossa partilha norteada por uma oração que São Paulo fez à comunidade de Colossos, aos colossenses. Ele fez uma oração por aquela comunidade e foi liturgia da palavra há uns 15 dias atrás, há umas 2 semanas atrás. Essa passagem foi a primeira leitura da liturgia diária e foi motivo de meditação para mim, de oração, e por isso vai se tornar aqui, está se tornando hoje aqui um vídeo para nós, para o nosso crescimento. Diz a passagem de São Paulo aos Colossenses no capítulo 1, no versículo 9. Primeiro, para que a gente entenda esse caminho aqui, o título dessa passagem é Súplica pelos Colossenses. São Paulo vai fazer uma oração para a comunidade de Colossenses, depois de ter conhecimento por um companheiro de missão, de todas as graças que estavam sendo derramadas naquela comunidade e de algumas provações e de algumas situações que estavam acontecendo ali para pôr a fé deles a perder, algumas heresias que estavam sendo infiltradas dentro daquela comunidade para colocar o conhecimento deles e o entendimento de fé a perder. Então ele faz uma saudação dizendo que tem conhecimento de todas as graças que estão sendo derramadas naquela comunidade e aí vai fazer uma oração. E é essa oração que nós vamos ler aqui pausadamente e vamos rezar junto com ela por nós. Súplica pelos Colossenses, na Carta de São Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 9. Por isso também nós, desde o dia em que o soubemos, não cessamos de orar por vós e pedir a Deus para que vos conceda pleno conhecimento de sua vontade, perfeita sabedoria e penetração espiritual para que vos comporteis de maneira digna do Senhor, procurando agradar-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Essa foi a oração que São Paulo fez pelos Colossenses. Quando eu li essa passagem na liturgia diária e eu vi essa oração de São Paulo pela comunidade de Colossenses, eu comecei a fazer dela uma oração para mim. E hoje peço à Santíssima Virgem que aceite essa oração de São Paulo por você e por mim também mais uma vez. Para que Deus nos conceda o pleno conhecimento de sua vontade. Hoje eu peço a Deus que pela força do Espírito Santo nos revele a vontade que Ele tem para nós, para a nossa vida. Porque por mais que nós tenhamos aqui nesse apostolado digital falado com frequência para você, se você não entender que essa é uma verdade real, de vontade de Deus para você, você vai ser como aqueles que escutam a palavra, que passa por um ouvido, sai no outro e não produz fruto. Eu peço ao Espírito Santo que revele para você o pleno conhecimento da vontade de Deus para a tua vida. A vontade que Ele tem de te ter no céu, a vontade que Ele tem de ser o centro da tua história, a vontade que Ele tem de te santificar, de fazer com que você vença as suas lutas. Que Ele te dê perfeita sabedoria nas situações da vida que você tem enfrentado. O dom da sabedoria, como o dom do Espírito, ele tem a característica de nos fazer entender qual é a vontade de Deus, o que é aquilo que Deus quer para nós, o que é
aquilo que Deus criou, como Deus criou e por que Deus criou. A sabedoria nos conduz a realizar a vontade de Deus. Que Deus nos dê, olha que palavra linda, penetração espiritual, entendimento. Penetração espiritual é algo que penetra na condição espiritual das coisas. Entra dentro da realidade espiritual que nós humanamente não conseguimos ver. Que Deus nos dê a graça do Espírito para enxergar as coisas com olhos espirituais, com olhos e entendimentos espirituais. Que Deus tire de nós essa visão superficial que nós temos, que insiste em coordenar a nossa vida. Mas para quê? Para que São Paulo fez essa súplica pela comunidade de Colossenses? Para que vos comporteis de maneira digna do Senhor, procurando agradar-lhe em tudo e frutificando em toda boa obra. Meu irmão, eu e você, uma vez tocados pela força do Espírito, uma vez cheios da graça de Deus, precisamos saber nos comportar de maneira digna daqueles que foram alcançados por Deus. Não dá para ter sido alcançado pela graça de Deus e se comportar como se fôssemos qualquer um. Não dá para dizer para o mundo que acreditamos em Deus, que confiamos em Deus, que fomos por Ele tocados, que somos amados por eles, e continuar com um comportamento mundano, e continuar com um comportamento que não condiz com aquilo que nós falamos. Nos comportar de maneira digna do Senhor, digna do Deus que tocou a nossa vida, tocou a nossa história. E com isso eu não digo aqui que é sem pecado, não, nós continuaremos sendo falhos, mas aqueles que sabem que quando pecam precisam se levantar, porque Deus um dia os alcançou, se arrepender e começar de novo. Se comportar de maneira digna do Senhor, procurando agradar a Deus em tudo, meu Deus, dai-nos essa graça. De antes de fazer as coisas, antes de decidir as coisas, antes de tomar uma decisão, perguntar: Senhor, isso te agrada? Isso é agradável a vós, meu Deus? E entendendo que se aquilo não agrada a Deus, não é para nós. Não é para nós. Porque nós amamos e aqueles que amam querem agradar ao amado. Frutificando em toda boa obra. Dar frutos em toda boa obra. Agora preste atenção nessa última frase de São Paulo aos Colossenses. Crescendo no conhecimento de Deus. Meu irmão, eu e você precisamos crescer no conhecimento de Deus. Porque uma caminhada espiritual que se baseia só na experiência, ela é muito frágil. Porque um dia você pode não ter mais a experiência, mas nem por isso Deus deixará de ser Deus. É preciso conhecer Deus. E só conhece a Deus aqueles que com Deus vivem em comunhão com a igreja. Conhecer a santa doutrina, viver a vida de sacramentos, viver uma vida de ascese, de oração, de intimidade, conhecer a Deus, crescer no conhecimento de Deus. Porque o dia que a experiência te faltar, terá a tua consciência firmada na verdade, terá a tua clareza conhecida, a tua inteligência iluminada pela verdade do conhecimento que a igreja nos revela. Então, meu irmão, que a oração de São Paulo aos Colossenses alcance a nós aqui e a você aí. Alcance a nós. E que essas graças espirituais que São Paulo com tanto amor e ternura pediu para os colossenses sejam dados a nós.
pela força do Espírito, pela intercessão da Santíssima Virgem de São José. Nós vamos cantar uma música pedindo o auxílio do Espírito Santo neste caminho. Se você conhece, você canta daí. Se você não conhece, pode, eu não sei em que situação esse vídeo está te alcançando, mas abaixe a tua cabeça, reze e deixe o Espírito brotar no teu coração essas graças espirituais que São Paulo pediu aos Colossenses e que hoje nós pedimos para nós. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, Espírito Santo de Deus. Nós pedimos ao Espírito Santo que controle toda a nossa vida, que derrame sobre nós as graças espirituais que São Paulo pediu para a comunidade de Colossenses, que nós tenhamos conhecimento da vontade de Deus, que nós tenhamos sabedoria, que nós possamos penetrar dentro das coisas de forma espiritual, que nós saibamos nos comportar de maneira digna do Senhor, que nós possamos procurar agradar a Deus em tudo, frutificar em boas obras e crescer no conhecimento de Deus. Que essa graça nos seja dada e que muito mais do que aqui foi falado, o Espírito revele ao teu coração das necessidades espirituais que nós temos. Se você assistiu esse vídeo até aqui, eu te peço para nos ajudar a crescer nesse projeto. Curta o vídeo aqui no canal, deixe o seu comentário, compartilhe com seus contatos, se inscreva aqui no canal se você por acaso ainda não é inscrito. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo também as mídias sociais da Cidinha Cunha. Ela tem um canal aqui no YouTube, ela tem uma página no Instagram, ela tem uma lojinha virtual. Ela e o Pedro França fazem uma live toda segunda-feira às 9 horas. Enfim, vamos juntos, nos juntando para que o Evangelho chegue aos 4 cantos do mundo. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus nos abençoe e nos guarde, pela intercessão da Santíssima Virgem de São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito, Espírito.